Tô usando a câmera do Instagram aqui só pra começar o vídeo. Então, assim, falando um pouco dos sintomas do burnout, eu me senti com sintomas muito parecidos com o que a professora Iria teve. Choro, tremores só de pensar em sair de casa. Eu tinha vezes que eu acordava chorando, eu não queria ir, eu não lavava o rosto, eu não escovava os dentes, eu só me jogava, me vestia uma roupa. Às vezes eu já dormia vestida. Eu me jogava dentro do carro do meu irmão e me ia embora. Parece que é frescura, parece que é infantilidade, mas na verdade é só uma sobrecarga muito grande. Eu já me vi chorando em sala de aula, já me vi chorando em sala de dança, escondida, pensando que era errado, pensando que eu não podia, entende? Que eu tinha que ser forte. Sintomas físicos horríveis, tontura, falta de ar, desequilíbrio, dá realmente a sensação que ia morrer. E se você não souber que existe essa condição de esgotamento total, como eu não sabia, você pode sim cair na síndrome do pânico, como aconteceu comigo, porque realmente parece que você está morrendo. Medo do infarto e do AVC, e vai saber se você não tivesse realmente tido burnout, isso não ia acontecer, porque ninguém vive à base de refrigerante salgadinho, né, minha gente? Gente, alguém tá louco aqui com a mãe, hein? Oi lá, gente. Então estamos aqui hoje é dia dos professores e eu gostaria de mostrar o meu primeiro recebidinho. Que bobeira! Foi este livro aqui maravilhoso da professora Iria. E na verdade ela distribui para bastante gente assim que tá precisando de uma ajuda, assim, que foi professor e passou por um burnout, tá num burnout. Então o nome do livro é Eu, Professor e o Burnout. Eu vou deixar o link aqui do grupo do Facebook, onde ela tá, se vocês quiserem conversar com ela. E eu li ele todo já. E assim, gente, eu fiz algumas anotações aqui, porque eu não sou boa pra gravar todo o conteúdo do livro. Eu faço um aparato, assim. Então vamos falar por tópicos. Eu, Professor e o Burnout. O primeiro tópico é a desvalorização dos docentes doentes. Isso é uma grande verdade. Quando eu fui pedir a minha primeira licença, que era só por síndrome do pânico, porque no meu primeiro diagnóstico não foi síndrome do burnout, eu tive... Não sei se é desrespeito, é uma coisa que as pessoas fazem até sem querer, mas é desrespeito, porque no departamento da educação, que hoje é secretaria, disseram que eu não podia tirar atestado, porque eu era recém-concursada e tal, só que não tinha como, ou eu ia ficar em casa ou eu ia lá e desmaiar na frente das crianças, simplesmente isso. E tem muito preconceito também, como um todo, das outras pessoas. Teve outras professoras mais velhas, que são ótimas professoras, que falaram, nossa, mas imagine quando ela chegar na minha idade, como é que ela vai estar. Gente, cada um tem seu corpo, cada um tem uma mente, uma cabeça. Elas não sabiam do meu histórico antes de chegar nesse estado, então existe um preconceito muito grande, sim. O segundo tópico é que não se pode concluir o que é o dia a dia escolar antes de estar inserido nele. Isso é uma falha do magistério. Oi, professora. Do magistério, creio eu. Eu acho que a maior dificuldade que um professor novo, concursado novo, encontra quando chega nas escolas é o temido livro de chamada. E no magistério a gente nunca pega um livro de chamada, a gente não sabe como que preenche. E quem tá lá na coordenação não quer ensinar pra gente como que preenche. Ficam com raiva, como se a gente fosse obrigado a já saber preencher um livro, sendo que ninguém ensinou a gente. Fora a vivência da sala de aula, que realmente só se aprende estando lá. E realmente é uma coisa que você só aprende tendo a experiência ali nas suas mãos e... Enfim, outro grande problema... As salas de aulas têm se tornado, como está no livro aqui, totalmente insalubres, tanto para professores quanto para... Meu Deus, que língua! Quanto para alunos. Não é só difícil para o professor estar lá, também é sofrido para os alunos, pelas cobranças que são feitas. Os professores têm que estar sempre no domínio, no comando, e os alunos têm que serem como robôs. Isso é quase impossível, o que torna uma desavença entre professores e alunos muitas vezes. A ilusão de que o professor transforma o mundo sozinho, trabalhando o excesso, o aluno que é bom, apesar de toda a sua realidade. Gente, aqui eu li
que ela trabalhava o dia inteiro, manhã, tarde e noite, tomando um refrigerante e comendo um chocolate. É quase a mesma coisa que eu fazia. Não tem como não ficar doente assim. É surreal, sabe? Não tem como. Isso é mais um problema. Tem até agora o seriado ali na Globo, Segunda Chamada, daquela romantização do professor que trabalha demais e esquece sua vida pessoal. Tem aquele grande filme famoso, que eu vou deixar aqui o nome porque eu não lembro agora, que a professora perdeu o casamento pra salvar os alunos. Gente, isso não existe. Cada um tem sua vida, o professor é um ser humano. Isso adoece. Isso acontece com professores mais antigos, que os alunos da nova geração não aceitam a forma com que os professores mais velhos dão aula. Isso é verdade, hoje está uma baderna muito grande. E da mesma forma que os novos professores desistem dos seus concursos muito antes dos 5 primeiros anos. Eu tô ainda afastada pelo INSS, mas eu tenho medo de voltar, confesso. O psicologismo, segundo Tânia Zaguro, que está ali no livro dela, tem imposto que o professor tente chamar a atenção do seu aluno sempre, exaustivamente, faz com que o aluno pense que tem de aprender sem esforço, sempre se divertindo, que é mesmo que não tendo limites, ele pode aprender se divertindo. O professor deve bajular sempre. Eu acho que isso foi uma coisa que me prejudicou muito também, porque a maioria das escolas quer sim que a gente vire, entre aspas, um palhaço lá pra chamar a atenção do aluno e não dê aula. Tipo, a escola virou uma área de diversão e não pra dar aula. Eu sou nova, mas eu sou daquela professora que gosta de quadro e giz, e era o que eu passava muito e eu era criticada por isso, então complicado. Trabalhos com muito envolvimento pessoais são alvos de burnout, a área da educação, saúde, segurança, médica e comunicação. Então não só a profissão de professor é muito atingido pelo burnout. Qualquer trabalho que envolva muito relacionamento pessoal com outras pessoas, estresse diário, constante, como médicos, enfermeiros, causa muito síndrome de burnout, porque a pessoa acaba esquecendo dela para viver a vida das outras pessoas. Agora, o último tópico que eu fiz um aparadão assim de tudo: desvalorização, falta de condições, muita vontade de fazer acontecer. Chorão. Excesso de atividades e cobranças, e assim como desrespeito entre profissionais desencadeia o esgotamento. Então, aquele professor que fica doente por burnout, ele quer realmente mudar a situação de seus alunos, ele quer dar o couro por eles. Não importa em que área você dê aula, a situação é sempre essa. Você quer fazer tanto, e daí o retorno não vem, e daí quem tá lá em cima, coordenando tudo, não vê o teu esforço. Você se sente desvalorizado, sabe? Eu tentava fazer um trabalho tão bom com as minhas crianças no último trabalho, porque assim, que antes foi tanta pauleira, que daí quando eu cheguei no trabalho tranquilo, eu me sentia desvalorizada porque não tinha cobrança, mas não tinha retorno. Eu acho que esse que foi um grande problema. E a questão, por exemplo, pelo menos comigo, não foi nem os alunos em si, pelo contrário, eu tenho muito carinho por cada aluno que eu tive. Teve os difíceis, mas eu não tenho nenhuma mágoa deles. Foi realmente o problema entre docente com docente, entende? A desrespeito entre um com o outro. Isso é um problema muito grande que existe, ninguém conta, ninguém fala. Então, eu acho que é esse o maior problema que aconteceu comigo, mas eu entendo também quem passou por isso, por condições com os alunos, que realmente essas novas gerações estão difíceis. Mas é isso. Feliz dia dos professores. Acho que é isto. Feliz dia do professor para você que está passando por um burnout, por síndrome do pânico. Você continua sendo professora, eu continuo sendo professora. Eu amo cada aluno que eu tive, eu vejo eles nas redes sociais, eu fico muito feliz. Eu amo eles ainda, tá cada um aqui dentro do meu coração, não foram eles o meu grande problema. E é isso, continuo acreditando, mesmo que você não possa nunca mais voltar da aula, sei lá. E esse foi o livro que eu recebi. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui pra você procurar a professora Iria lá. E a história dela é bem marcante aqui, tá todo grifado, inclusive. Eu acho muito importante pra gente
Eu só não concordo com uma coisa, quando ela fala das faculdades à distância. Eu acho as faculdades à distância muito boas e que quem está formado nelas é tão profissional quanto quem foi à faculdade presencial. Só esse é o ponto que eu não concordo com ela. O resto concordo com tudo, embora meu caso tenha sido um pouco diferente. Mas é isso. Beijinho, se cuide, se alimente, não esqueça de você. Beijo da gorda, da professora. Feliz, que não parece professora. Feliz dia dos professores.